Boa noite, meus irmãos. O tema do vídeo hoje que eu trago para vocês é João, capítulo 10, versículo 16, onde o Messias diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Mas antes de deixar meu entendimento sobre essa passagem, eu vou ler um pouco do livro de João, capítulo 10. E começa assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Muitas pessoas, ao ler esse versículo 1, pensam que esse aprisco se trata do sistema religioso. Mas esse primeiro versículo se trata do verdadeiro abrigo, o verdadeiro celeiro, que é o reino do nosso Pai, o reino dos céus, o verdadeiro abrigo, o verdadeiro ajuntar de um só rebanho, que são ovelhas, filhos obedientes, aqueles que ouvem, obedecem o Pai em espírito e em verdade. Por que eu faço essa afirmativa? Que esse versículo 1 não se trata do sistema religioso. Porque aqui diz: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Meus irmãos, aquele que não entra pela porta do abrigo, o verdadeiro abrigo das ovelhas, que é ladrão e salteador, são os religiosos, são os cães. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, está descrito que os cães não herdarão ao reino do Pai, eles não entram no reino dos céus. Da mesma maneira, o Messias disse em Mateus 23 que eles não entram no reino dos céus e não permite que entrem aqueles que estão a caminho, aqueles que estão em busca da verdade. Eles não entram. Então, eles não passam pela porta. Ele não entra através das 10 palavras, os 10 mandamentos, através dos ensinos do Messias. Eles não entram por essa porta que é o Messias, porque eles rejeitaram ao Mestre. O Mestre disse: eu vim em nome de meu Pai e vocês, religiosos, vocês não me receberam. Se outro Messias, outro que se diz ser um pastor, um ungido, vier em seu próprio nome, a esses vocês receberão, aceitarão. E verdadeiramente aceitaram. Trocaram o que era verdadeiro pelo que é mentiroso. Rejeitaram Emanuel e aceitaram Jesus Cristo. O nome colocado dentro das Escrituras para levar você a adorar a Azazel no lugar do Messias. Mas prosseguindo, meus irmãos, como eu já disse, os religiosos, eles não entram pela porta do abrigo, o verdadeiro abrigo das ovelhas. Eles não entram pelos ensinos, pela palavra do Messias. Eles sobem por outra parte, em busca de uma outra passagem, que não é a porta do reino dos céus, que são exatamente as portas largas por onde eles entram. Essa passagem é a passagem que eles procuram. Eles se esquivam do caminho da verdade por outra passagem, outros meios, uma mistura de verdade com mentira. Prosseguindo, vamos continuar. No versículo 2 diz: aquele, porém, que entra pela porta, preste atenção, aquele que entra pela porta do aprisco, do abrigo, da palavra abrigo, esse é o pastor das ovelhas. Preste atenção, meus irmãos. O Messias, ele entra pela porta do reino dos céus. Ele é o pastor, ele entra dentro do reino do Pai. Preste atenção. Para este,
O porteiro abre. Quem é o porteiro que abre a porta para o pastor entrar? Que porta é essa no qual o nosso Pai abre para o Messias entrar? A porta da mente, do entendimento das pessoas. Por quê? Em Apocalipse está descrito: eis que estou à porta e bato. Aquele que me deixar entrar, que permitir que eu entre em sua casa, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Dividirá o seu pão comigo e eu com ele. Uma troca, uma ceia, a verdadeira ceia espiritual. É necessário que o nosso Pai abra o entendimento das pessoas. O Messias disse em Mateus capítulo 11: honras eu te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque revelaste a estes pequeninos e ocultastes a verdade aos sábios, aqueles que se dizem sábios e entendidos. Então, quem abre o entendimento é o nosso Pai. Aquele que abre e ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém abre. Então, é o Pai. Se o Pai não abrir a mente, o entendimento das pessoas, se o Pai não der essa permissão que você compreenda as coisas do reino dos céus, ainda que você queira ver, você não verá. Ainda que você ouça, você não entenderá. Como o Messias diz, confirmando a profecia de Isaías: eis que este povo tem ouvido a minha palavra de mau grado, tem tapado os ouvidos, tem tapado os olhos. Por isso que eles não entendem as coisas do nosso Pai. Eles não entendem as parábolas, os códigos do nosso Pai. Porque só é permitido para aquele que o Pai abre a porta, abre o entendimento. Preste atenção, quando o Pai, ele abre a porta, o entendimento das pessoas, as ovelhas ouvem, entende? Ouve a voz, observe. Para este, o porteiro abre. Para o Messias, o Pai abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ou seja, ouve a sua palavra. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Para fora de onde, meus irmãos? Quando as ovelhas ouvem a palavra e compreendem a voz daquele que é o pastor, entende que pastor só há um, que é o Messias, as ovelhas entendem, elas saem para fora de onde? Apocalipse 18, versículo 4, está descrito: sai dela, povo meu, sai para fora, ó, eclésia, ó, sai para fora, para que vocês não sejam cúmplices nas pragas que atingirão a Babilônia, para que você não seja cúmplice nos pecados da Babilônia, porque os seus pecados acumulou até o reino dos céus, e o Pai se lembrou das práticas iníquas que a Babilônia, cometeu. Então, aqui, meus irmãos, as ovelhas, quando escutam a voz do Messias, a palavra do Messias, ela sai, ó, sai para fora da outra porta, a porta larga. E vem e entra, tem o acesso pela verdadeira porta do reino dos céus, a porta estreita, que é o Messias. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, sair da onde? Da Babilônia, sai dela, povo meu, não entre pela porta larga, se você entrou, saia, caia fora. Vai adiante delas, o pastor vai na frente, o pastor é o caminho, ele é quem guia. A gente só segue os passos dele, vai seguindo ali, ó, na direção dele, seguindo as pisaduras dele, que não foi nada fácil. E elas os seguem, porque lhe reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Quem é o estranho? Aquele que se diz pastor, mas não é pastor, é um estranho, é um mercenário, é um ladrão, salteador, que vem para assaltar, roubar, matar e destruir a tua mente, o teu entendimento, as tuas vidas, tudo em tua volta.
Os líderes religiosos, meus irmãos. O Messias diz: a ninguém sobre a terra tenhais como vosso líder. Não tenha ninguém como líder. Por que então esses homens são chamados de líderes religiosos dentro das religiões? Já parou para analisar, meus irmãos? Depois de sair, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas os seguem, porque lhe reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele. Fuja dos estranhos, porque não conhecem a voz dos estranhos. As ovelhas não reconhecem outro ensino, senão o ensino do verdadeiro pastor. Reconhece a palavra de amor, a voz, a linguagem do amor. Reconhece, meus irmãos. Entendeu? Ovelha não vai entender, porque fulano matou, matou em nome de Deus, matou porque foi isso, porque foi aquilo, querendo justificar um ato cruel e sanguinário, quando na realidade está escrito em Apocalipse que homicidas, assassinos não herdam o reino. Da mesma maneira como está escrito que homicídio é fruto da carne.